E dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então agora chegou a hora de tirar todos aqueles planos lá de dezembro, janeiro do papel e pôr em prática, deixando aquela procrastinação de lado. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga terapeuta Giane Gimelli. Giane, bem-vinda a Ver Mais, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Eduarda, muito obrigada. É um prazer retornar ao programa Ver Mais e agora com a tua presença, né? Giane, o que é procrastinar? Muitas pessoas acham que é aquilo até às vezes, preciso limpar a casa, vou deixando para amanhã, Isso já se encaixa na procrastinação? Ótima pergunta, Eduarda. Não se encaixa não, porque isso somos nós, seres humanos, né? A gente sempre vai protelar alguma coisa, deixar para depois ou deixar para amanhã. A procrastinação, quando ela é conceitualizada assim, ela indica não é um transtorno a palavra correta, mas é uma espécie é algo que incomoda e que dificulta muito a vida da pessoa. Então, acaba sendo um sintoma que essa pessoa não está bem, porque ela procrastina daí em tudo, né? Em praticamente tudo ou em questões muito importantes. Então a procrastinação, ela tem uma questão da frequência com que acontece, da intensidade e a pessoa que se incomoda muito porque ela percebe que a procrastinação começa a fazer mal a ela. Então aí é um sinal que a procrastinação deveria ser tratada. Assim, na nossa prática, no dia a dia, quais são as ações, quais são as situações que podem ser denominadas como procrastinação? Olha, quando você tem um trabalho que você precisa, um trabalho de faculdade, vamos ao exemplo, a gente sempre vai deixando para o último dia. Isso. Quando você deixa não só um trabalho, Eduardo, mas todos os trabalhos, né, para a última hora, para o último dia, daí acontece uma emergência, você não consegue mais fazer, daí você tem a desculpa, não, eu tentei, eu ia fazer, mas é que não deu, né? Então isso é um sinal de que a pessoa, é um dos sinais, né? Trabalhos, estudos que se deixa para a última hora e acaba ou não fazendo, ou fazendo mal feito, ou não fazendo com calma, né? Com tranquilidade, melhor a palavra. E são coisas que afetam as pessoas a médio, longo prazo, vai afetando. Aquela questão também que muitos começam o ano falando, vou ir para a academia. Muita gente, essa é a promessa de janeiro. Quem agora já estamos em março, indo para abril já, quem ainda não começou a academia também é uma procrastinação. Também, viu? Escutem a Eduarda também. Sim, muito comum, Eduarda. Olha que interessante. Eu falo que em janeiro eu não tenho movimento no consultório, porque ninguém faz terapia. Porque tem férias, tem o Papai Noel, tem o calendário novo, tudo vai mudar, né? E as pessoas se colocam metas, às vezes, muito grandes ou muitas metas. E aí, quando elas usam da procrastinação, elas acabam realmente se enrolando, deixando para depois ou deixando para a última hora. E aí, por exemplo, quando elas vão lá na academia, no exemplo que você deu, ela descobre que os horários que tem disponível ela não pode ir, ou que está um preço acima do que ela imaginou, e aí ela diz, não, olha, eu tentei, eu fui lá, mas não vai dar para fazer. Ou se inscrevem e não vão. Isso. Aí esses são os mais comuns, né? Esses são os mais comuns. E o que a gente pode fazer para mudar isso e para começar realmente a fazer as coisas na hora certa, conforme a gente se compromete? Então, tem uma questão muito ligada à procrastinação, Eduarda, que é a mudança. E agora um estudo de Harvard trouxe no livro chamado Imunidade à Mudança, que nós todos temos inconscientemente muita imunidade, ou seja, dificuldade de mudar. Então, a pessoa que se propõe a mudar, por exemplo, no comportamento da procrastinação, o primeiro passo, eu diria que seria descobrir quais são as crenças que alimentam a procrastinação, porque elas são geralmente inconscientes. Vou dar um exemplo bem rápido para clarear. Por exemplo, se você tem uma crença lá no seu inconsciente de que você não merece o sucesso, todas as ações que você teria que fazer para alcançar o sucesso, você vai procrastinar, você não vai fazer. Então, não é o que fazer com aquele comportamento, é ir mais fundo para poder destravar o que alimenta aquele comportamento. E aí isso pode ser através de uma psicoterapia, de autoconhecimento, de pessoa que se observa, né? Mas geralmente a procrastinação tem motivos inconscientes que são muito parecidos com o da mudança.
E a da mudança, ser humano, ele quer mudar sem mexer em nada. A gente usa essa Sem ter expressão. riscos, medos, desconforto. Isso, desconfortos, exatamente. Tanto é que um exemplo é que o cardiologista, nesse livro eles trazem o dado de que os cardiologistas, quando eles dizem para 6 pacientes, se você não mudar os hábitos, você vai morrer. Apenas um muda, de 6. Então, mudança, procrastinação, metas para esse ano, tudo ligado e vale a pena você se autoconhecer. Então seria assim, pra gente finalizar, Jane, bom que as pessoas colocassem ali na meta dos cadernos, academia agora até abril, novo estudo até junho, começar a faculdade no próximo semestre, para ter esses prazos. Sim, os prazos podem ajudar, Eduarda, e também não muitas metas, né? Que esse é um conselho que a gente sempre dá. Poucas a curto prazo, a longo prazo, e aí você vai vendo o que você precisa fazer para desenvolver. Porque a gente chama de efeito funil, né? Quando você tem um monte de coisas que você quer mudar, você não muda em nada. Então, foca em poucas e boas que funciona mais. Você está conseguindo tirar as metas do papel? Sim, estou, inclusive, bem importante. Estou com a meta do emagrecimento, que é uma das mais difíceis. Eu comecei psicoterapia, uma das mais difíceis. Comecei em janeiro, diferente da maioria dos pacientes. Que legal! Não, com certeza, fora da curva. Fora da curva, Eduarda. Jane, muito obrigada aí pelas orientações para o nosso público. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um abraço para todo mundo.